Quer dialogar comigo? Alguma pergunta? Não convém dialogar, porque vamos entrar em conflitos e vão ser vãs palavreirias, palavras. Isso não edifica ninguém. Eu não vou entrar no seu jogo. Isso não vai edificar nada se formos debater. Jesus Cristo diz que Deus tem para você e para mim. Não adianta dialogarmos. Deixa eu dizer algo, peraí. Você acredita que é vã a palavraria? Vá estudar as Sagradas Escrituras? Compartilhar a Sagrada Escritura? Que você me mostre para mim capítulo e versículo que você acredita, que eu mostro para você capítulo e versículo daquilo que eu acredito. Isso se chama vã palavrarinhas. Se entrar em controvérsia, sim. Se você quer dessa maneira, então nós vamos dialogar. Suba, então suba. Sim, agora sim. Vamos ter um debate aqui. Padre Lustor aqui com o pastor protestante. Se inscreva no canal, ative o sino das notificações e dê o joinha. Somente nós necessitamos de um árbitro para o debate. Uma pessoa que quer ser árbitro aqui, por favor. Outro árbitro, outro irmão para árbitro. Um moderador, né? Vamos lá. Enquanto vem outro árbitro. Prazer, eu sou o Padre Luiz Toro. É grande alegria para mim poder compartilhar com você, dar a oportunidade para dialogar. Em nenhum momento é como você pensa que quero brigar com você. Não, houve uma palavra, não. Se trata de que esses irmãos e os que seguem através das redes sociais devem saber que nós estamos gravando. Está saindo ao vivo para o mundo inteiro. Devem saber que a intenção aqui é que você tenha a verdade, o mundo inteiro vai conhecer. E se eu tenho a verdade, o mundo inteiro vai conhecer. Aqui não se trata de você me insulte, eu lhe insulte, ou vãs palavras, não. Se trata de duas pessoas que creem em Deus, que lê a Sagrada Escritura, que amam o próximo, que buscam fazer as coisas segundo as Escrituras. Vamos compartilhar com mais irmãos no mundo inteiro. Isso podemos fazer. Não somos inimigos, somos irmãos. É que podemos dialogar. Vamos colocar dois árbitros aqui. Por que dois árbitros? Porque de repente você se inspira. E eu também tenho que falar. Esquece do tempo. Então é necessário que colocamos um moderador. Para que nem você passe do tempo. E eu vou por um caminho, você por outro. E segundo as normas, colocamos também para aquele tema. Debater comigo, então vamos fazer. Em primeiro lugar, é necessário que você mostre na Bíblia, porque você pode interpretar as Escrituras por sua própria conta. Espera aí. Não, eu não venho a brigar, senão nós vamos edificar. Se não for para edificar, eu não vou falar. Não, eu estou de acordo na palavra de Deus, limpa, pura na Bíblia. Tá bem. Então, não expliquei para você direito. Deixa eu explicar. A ideia não é que você fique bravo, é que nós dialoguemos. Você disse que não pertencia a nenhuma igreja, portanto, lia a Bíblia. Isso foi o que você disse. Então, o mundo inteiro necessita saber que, segundo as Escrituras,
não há necessidade de estar em nenhuma igreja. Você diz uma coisa, eu digo outra, Petronilo diz outra, Pânfilo diz outra. Necessitamos ouvir palavras de Deus. Não necessitamos ouvir nem a palavra sua, nem a minha. Necessitamos ouvir a palavra de Deus. O que você diz, com fundamenta com a Bíblia, para que não seja vã palavrarias. E o que eu digo tem que fundamentar com a Bíblia, para que não seja vãs palavras. Então, você fala, eu falo, eu pergunto, você me pergunta, e os árbitros vão estar aqui. Vamos ver se pode dialogar com o irmão dessa maneira. Eu faço uma pergunta, você me responde. Você já repetiu muitas vezes, você me disse. Sim, que as pessoas estão passando ao vivo, então as pessoas têm que saber quais as normas. Se você ou se eu. Então, a ideia é, por exemplo, você me pergunta e não me deixa responder, aí o árbitro tem que intervir. Se eu lhe pergunto, e eu tenho que deixar você responder, certo? Então, a resposta deve ser de acordo com a Bíblia. De acordo também com a pergunta que ele fez. Por exemplo, se eu falo para você, a igreja, me pergunto, onde diz a Bíblia que não precisa da igreja? Aí você não pode ir com as imagens, você tem que falar da igreja, porque não é essa a minha pergunta. É um tema que estamos falando, certo? Isso é o que estamos falando. Para isso tem os árbitros aqui. Se sair do tema, você chama a atenção, certo? Simplesmente vamos na oportunidade de que confiando nele, de que ele vai desenrolar a ideia. Não é que vá fazer uma pregação. Você vem compartilhar comigo. Eu lhe pergunto, me responde. E você me pergunta, eu lhe respondo. Porque assim eu tenho o direito de perguntar, você também tem o direito de me perguntar. E assim como você tem o direito de responder, eu também tenho o direito de responder. Parece bem assim? Está bem, está bem. Os árbitros estão de acordo? Assim, claro. De modo que somente estamos necessitando que responda. Deve ter cuidado com isso, para não. Se ele me pergunta se eu venho com outro tema, se ele pergunta e ele para não vir com outro tema. Se agarra e vai fazer um discurso e tal. Aí vocês interrompem, você interrompe. A pergunta é, vamos lá. Onde aparece na Bíblia versículos que eu posso viver sem estar em nenhuma igreja? Não é necessária a igreja. Que a igreja não serve para nada. Não, eu quero que você me diz que não tem nenhuma igreja. Que você lê a Bíblia. Eu quero que me dê um capítulo e um versículo onde diz que não necessita da igreja, porque você não tem igreja. Você me dá capítulo e versículo? Já me respondeu? Então, eu posso mostrar a você. Se você não dá versículo, eu dou versículos. Depois, você pergunta para mim e eu lhe respondo. E você também pode argumentar. Responda a pergunta. O mundo veja, você. E os árbitros. Pergunta. Em que capítulo, em que versículo da Bíblia diz que não necessita da igreja? Que não há necessidade de estar em nenhuma igreja. Eu estudo a Bíblia e luto por estar em união com Deus. E chegar à igreja perfeita, sem mancha, sem ruga, que vem do Cordeiro. É nessa situação, veja. Se fala de tantas denominações, o árbitro já está chamando a atenção.
Não, na minha própria conta, não tem versículos, não tem versículo. Eu já disse, não me fazia essa pergunta porque não, é porque não estava gravando, tá? Agora está gravando, sim, está bem. Não há versículo bíblico então. Eu estudo a palavra 2 Timóteo 2,15. Procura com diligência. Vamos ler. 2 de Timóteo 2,15 e 3,16 também. Muito bem. Vamos ler. Vamos lá, Luiz vai ler, Luiz. Lê aí, Luiz. Vamos ver. Vê se o Luiz encontra hoje. 2 de Timóteo 2,15. Procura com diligência apresentar a Deus com provas, como um obreiro que não tem de que se envergonhar, que usa bem a palavra da verdade. 3,16. Você vai explicar isso, não? Explica isso aí. Bom, é aqui que está dizendo Deus na sua palavra. Que procurem, com precaução, estudar as Escrituras. Apresentar a Deus, não aos homens, como um bom obreiro de Deus, que não tem de que se envergonhar, que use corretamente a palavra da verdade. Sim. Se diz que use corretamente, quer dizer que há possibilidades de que uma pessoa utilize incorretamente. E essa pessoa pode ser você, ou essa pessoa pode ser eu. E por isso necessita que estudemos corretamente. Exatamente. Então, vamos para diante de Deus. Diante de Deus significa que eu tenho que Deus está... Eu tenho que olhar para o que Deus está me pedindo na Sagrada Escritura. Diante de Deus. Não significa que tem que ser simplesmente que eu vou direto ao Senhor e mais nada. Não significa isso. Diante de Deus significa como Deus mandou. Como Ele pediu na sua palavra. Porque Deus tem falado através da sua palavra. Por meio dos homens. Deus tem falado e segue falando. E não deixa de ser Deus que nos fala. Porém, temos que ser conscientes. Eu não posso dizer que eu pego a Bíblia e leio a minha maneira. E eu não vou estar em nenhuma igreja. Porque você não me dá versículos onde diz que não necessita de igreja. E sim, eu tenho versículos onde diz que sim, necessitamos da igreja. Por exemplo, Efésios, capítulo 3, versículo 20 e 21, vem dizer que a relação com Deus não pode ser sem a igreja. Minha relação com Deus. Lembra que você disse que tem que ser direto com Deus, sem a igreja? E eu disse, não pode ser sem a igreja. Vamos ver. Na Bíblia Protestante, Efésios 3, 20 e 21. Minha relação com Deus deve ser dentro da igreja. Escutem. Edificados sobre o fundamento... Não. Luiz, 3:20, Luiz. Não é 2:20. 3. E aquele que é poderoso para fazer todas as coisas, ou seja, Deus é todo poderoso de fazer todas as coisas muito mais abundantemente do que pedimos ou entendemos. Eu quero que vocês escutem isso, que seja claro. Segundo o poder que atua em nós, a Ele, a Deus, seja dado glória na igreja. Aqui não há campo para dizer que eu posso dar glória a Deus fora da igreja. O campo aqui
é dentro da igreja, é aqui com amor, não por amor. Eu digo, como você não faz caso que a Bíblia, se você é um lente da Bíblia, gosta de examinar as Escrituras, e aqui diz que a Deus seja dada a glória na igreja. E você diz que você não pertence a nenhuma igreja, porém, você tem sua relação com Deus, e que você lê a Bíblia. Como me explica você isso? Quando a Escritura diz, 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, aí estou eu. Agora, o que diz a Escritura? Mostra na Escritura, onde diz que tem que ser a batista, a pentecostal, testemunha de Jeová, a católica ou qualquer uma. Me mostre qualquer uma. Me mostre uma igreja dessa na Bíblia. Católica. O nome. Mostre o nome, o termo na Bíblia. Muito bem. Se você não sabe, vou lhe esclarecer. Há sinônimos de linguagem que nós temos. Por exemplo, há uma cadeira. Você pode dizer, sente-se. Lá em Venezuela nós dizemos, com a cadeira, significa cadeira, tamborete, banca. São sinônimos de cadeira. Quando Jesus Cristo mandou a igreja, enviou com uma missão católica. É o sinônimo que utilizou Mateus capítulo 28, versículo 19. E São Marcos 16, 15. E Atos 1, 8 em diante. E Atos 12. Vamos ler vários versículos para você veja. Quando Jesus Cristo manda a igreja no mundo, envia ao mundo inteiro, veja que mostra uma igreja católica. Se você não sabe o que significa, eu vou lhe dizer. Universal. Escutem. Aqui está capítulo e aqui está versículo. Portanto, vão. Vá e façam discípulos de todas as nações. A igreja de Cristo, que ele mandou pregar, anunciar, evangelizar, aos apóstolos, e ele mandou evangelizar, vá pelo mundo inteiro a pregar o evangelho. A missão da igreja é universal, católica. E essa igreja que ele quis, não qualquer pessoa. Marcos 3,13. Ele é aquele que quis. Não é qualquer pessoa que agarra a Bíblia e começa a pregar e assim engana. Não, isso não está na Bíblia. Se você me mostra na Bíblia, você não mostra na Bíblia, eu não acredito. Pois Marcos 3,13 vem dizer que não é assim. Vamos escutar. Depois subiram ao monte, chamou assim aos que ele quis. Sublinhe a palavra quis. Sublinhe a palavra. É os que ele quis. Não significa que ele pode agarrar a Bíblia e pode pregar como a ele enganaram. Porque não fez Jesus assim. Jesus chamou o que ele quis. E vieram a ele. Estabeleceu aos 12. Escolheu 12. Estabeleceu 12. E que significa? Já vou responder isso. Deixa eu responder a primeira pergunta. Depois eu respondo a segunda. O que diz? E mandou, escolheu, estabeleceu 12. Isso se chama igreja, assembleia, congregação. Como ele dizia, 12 ou mais. Estabeleceu 12. Isso se chama igreja. O que ele chamou. E tenha cuidado. Que nome deu e para quem mandou. Estabeleceu os 12 para que estivesse com ele e para enviá-los a pregar
e para enviá-los a pregar. Quando Mateus 28, 19 nos envia, está enviando o que ele elegeu, o que ele quis. Mandou anunciar no mundo inteiro. Isso chama-se Igreja Católica Universal. E essa igreja tem levado a mensagem para o mundo inteiro. E a evangelizar, e segue evangelizando em todo este tempo. O mundo inteiro significa no século I, século I, século II, terceiro, século XX, XXI. No mundo inteiro, no longo do tempo, toda a história, essa é a única igreja que nós seguimos. Nenhum deles existia, só existia a Igreja Católica, não existia o protestantismo. Só a Igreja Católica tem levado essa missão ao longo dos tempos, dos séculos. Dê o microfone a ele. Ele respondeu. A Igreja Católica, onde ela começa? Começa em Mateus capítulo 16, versículo 18. Mateus 16, versículo 18. Onde começa e quem funda? Vamos escutar. E eu também te digo que tu és Pedro. E sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Aí começa a Igreja Católica, a Igreja de Cristo. Quando Cristo funda a igreja, ele disse, eis a minha igreja. Ao dizer minha igreja, está mostrando que há outras igrejas que não são dele. A dele está fundada sobre Pedro. E diz, e a ti te darei as chaves do reino. A ti, disse a Pedro. O que tu ligar, ficará ligado. O que tu desatar, Pedro, será desligado. A igreja de Jesus Cristo que mandou pregar no mundo inteiro, tem um representante na terra, que é Pedro. E que Jesus dá a autoridade de ligar e desligar. E dar as chaves do reino. Para que você entendamos que tem autoridade. O poder das chaves. Dá o microfone a ele. Pode falar de vários versículos aí. Está falando você. Pedro. Diz, tu és Pedro. E sobre esta rocha, Jesus. Espera aí. 1 de Coríntios 10, versículo 4. Jesus é a rocha. A palavra de Deus está fundada em Jesus, em sua palavra. Mateus 7, versículo 24. A igreja de Deus, toda está fundada em a palavra de Deus. A igreja, você esteve com uma mulher falando da igreja. Eu vi seus vídeos, eu tenho esses vídeos. Que começou a igreja católica no ano 312. Verdade ou mentira? Mentira. Não. Não tem vídeo do Padre Luiz dizendo que a igreja católica foi em 312. Em que ano? Que foi fundada a igreja católica, em que ano foi? No ano 33. Jesus fundou. Quando disse a Pedro, tu és Pedro. E observe. Veja, para que você dê conta, eu vou enganar você. Disseram que você disse que era ele, a pedra. No tempo de Jesus Cristo, não existia espanhol. Sim, mas para explicar. Sim. Não, eu tenho que explicar você. Não existia espanhol. Para dizer. A pergunta primeira era: que parte da igreja diz que cada um pode pegar a Bíblia e interpretar de sua maneira? Não necessita na igreja. Eu vou baixar aqui que essa era a pergunta e nenhum está respondendo. A pergunta inicial. Está com o tempo da fundação da igreja? Isso não era a pergunta inicial. Você não respondeu. Um versículo bíblico, nem capítulo, nem versículos, onde diz
Cada um pode pegar a Bíblia e interpretar de sua maneira. Não necessita estar em nenhuma igreja. Você não comprovou com capítulo e versículo. Aí já foi para outro tema, já? 2 Timóteo 3,15. Porque nada aí pode estudar e procurar buscar a verdade de Deus. Agora, você me deixa falar 5 minutos, nada mais, para mostrar. Não quero entrar em discussão. E nem eu tampouco desse padre. Não vou para cá nem para lá. Eu tenho vários versículos. Poderia falar de coisas duras. Porém, mande para mim, está bem. Se você responde a pergunta que eu lhe fiz, um capítulo e versículo, poderíamos continuar outro tema. Responda a pergunta. Tem capítulos, tem versículos, onde diz que não é necessária a igreja. Que você pode pegar a Bíblia assim, sem precisar de nenhuma igreja e lê-la. Tem capítulo e versículo onde diz isso? Comprova nas mãos. Você pode ver na internet alguns estudos que eu faço. Calma, peraí. Não está debaixo da lei. Não guardamos os mandamentos, porque Jesus aboliu a lei e os mandamentos na cruz. Por amor a nós. Gálatas 3,13. Hebreus 1,11. Eu estou nessa fé. Se você quer me colocar na sua igreja, eu nunca vai me colocar. Essa era a minha situação. Diga, você tem capítulo e versículo? Estou dizendo 2 Timóteo 3, 2,15 e basta. João 3,16. Tá bem. Mateus, quando Jesus vem aplicar os 4 evangelhos para ele, quando vai nas nações de Israel. Mateus 5 diz Jesus ao homem, do 1 ao 4, escolheu Jesus. No 5, deu instrução e disse: não valem caminhos dos gentios. Nós somos judeus. Nós somos gentios. Nós não somos judeus. Efésios 2:11. Naquele tempo estávamos em Deus sem esperança no mundo. Não havia promessa para os gentios. Quando fala de Mateus 28, mas isso aí, você está me obrigando. Aí você quer me puxar para a sua igreja. Eu estou mostrando que comprove com a Bíblia o que você está dizendo. Porque você não está em nenhuma igreja e está lendo a Bíblia por sua própria conta. Eu preciso que você me comprove ao mundo inteiro que o que você está dizendo é bom. Para seguir seu exemplo, comprovem. Vou comprovar. A parábola. A parábola do homem que plantou uma vinha. Deixou a vinha e foi embora. Deus plantou o povo de Israel. E deu a circuncisão. E foi embora. Falou por meio dos profetas. E mandou seus colaboradores a recorrer, a cuidar do seu filho. Aí mandaram seu filho. Os profetas, mataram os profetas. Agora mandou seu filho. Disseram: esse é o herdeiro. Vamos matá-lo para que tomamos conta de sua vinha. E disse Jesus, em sua palavra aí. Quem era o pai da vinha? Tirará a vinha desses malvados e será dada a outros, os gentios. E levantou um apóstolo separado. Atos 9. Saulo de Tarso pregava tudo isso. Ele não entrou em escândalo. Você está voltando para... O pastor está saindo do tema. E esse eu estou respondendo
por internet, o mundo inteiro. Então vai pro pastor. Ô pastor, está na internet, pastor? Está bem. Então, esse é o pastor da religião sem igreja. A relação que eu tenho com Deus. Meus irmãos, existem muitos protestantes no mundo inteiro que não seguem igreja nenhuma, não tem nenhuma igreja, que diz que só eles e Deus, né? Não precisa de igreja. Só eles e Deus. Existem vários. Essa religião protestante, essa mentalidade está crescendo avassaladamente no mundo inteiro. Eu sou responsável pelos atos. A Escritura fala que também Jesus Cristo, que blasfemaram contra, fala daqueles que blasfemaram contra o Pai e foram perdoados. Blasfemar contra o Filho será perdoado. Porém, ai daquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão nem nessa vida, nem a outra. Agora as pessoas recebem que prega o dízimo, que recebe azeite. Você pregou nessa tarde é a mesma que eu prego sobre a questão de dízimo. Não existe isso. A Igreja Católica diz que agora ele está dizendo que a Igreja Católica foi fundada por Abraão. É só o que faltava. Quem é nossa mãe? Bíblica. A Nova Jerusalém. Tom Vaia. A mãe de todos nós. Desculpe. Se você me escutar. O pastor já saiu do tema, Um momento. Veja. Um momento. Veja. Seguimos sem escutar a resposta da pergunta inicial. Onde diz a Bíblia que não necessitamos da igreja? Onde diz a Bíblia que as Sagradas Escrituras se pode tomar e interpretar por sua própria conta? Ele está dizendo que a igreja para mim. Ele está dizendo que a igreja inicia para mim. Não é para mim, nem para ti, nem para ele. Inicia em Mateus 16, 18. Respeitamos o irmão. Respeitamos. Cada qual tem seu direito de responder o que pensa e o que entende melhor. Não há necessidade, então meu respeito. Merece respeito. E amemos também. Pero em o mundo inteiro há de saber que o que o irmão está dizendo não está fundamentado na Sagrada Escritura, meu irmão. Porém, é um erro. E se ele respeita. Não pode comprovar com Bíblia. E o mundo inteiro está vendo o que ele vive. Então tem que falar de outras coisas para fazer que as pessoas acreditem que ele sabe muito. E é triste, porque São Pedro havia dito, 2 de Pedro 1:20. 2 de Pedro 1:20. Vamos escutar o que São Pedro já havia dito. Por não tomar em conta, cai no erro. Olha o que diz São Pedro. Que não podemos fazer o que ele efetivamente está fazendo. Escutem. Sim, tenho provas. Um capítulo de versículos. Se aceitar, bem. Se não aceitar, não posso obrigar. Porém, com amor, eu não posso mostrar. 2 de Pedro 1:20. Leia, Luiz. A Bíblia protestante, vamos ver. Vai, algo tirar de sabedoria. Vai, Luiz, lê, Luiz. 2 de Pedro 1:20.
Entendendo primeiro que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação pessoal. Isso está escrito, está proibido. O que ele está dizendo está proibido. Proibido pelas Escrituras. Ele está convencido que está fazendo bem. Porque todo mundo lê a Paulo, todo mundo diz, sim, como conhece a Bíblia. E resulta que nunca encontrou alguém com amor, lhe mostre e diga, isso está proibido. Já que faz caso, não faz caso, tá bem. Nenhuma profecia das Escrituras pode ser interpretada ou pode interpretar pessoalmente. Entendendo primeiro isso. Nenhuma profecia da Escritura é de interpretação pessoal. Pessoalmente, está na igreja, privadamente, pessoalmente, não pode interpretar a Escritura de sua própria conta. Isso chama interpretação privada, ou seja, pessoal aqui para nós. Está proibido. Porque para isso, Deus deixou a igreja como coluna e base da verdade. Agora, o que acontece com o São Pedro diz? Quando uma pessoa agarra e estuda as Escrituras por sua própria conta, por que proíbe fazer? Segundo de Pedro 3,16. Porque proíbem. E vocês verão que isso que Pedro proíbe é o que ele disse. O que Pedro diz, isso vai cair. Escutem. Vamos escutar. Paulo, em quase todas as suas cartas. Ô Luiz, deixa ele conversar com o árbitro, Luiz. Lê, Luiz. Paulo, em quase todas as suas cartas, falando dessas coisas, entre as quais algumas páginas difíceis de entender, dos quais os ignorantes, inconstantes, como também interpretam as outras escrituras para a sua própria perdição. Quando você interpreta as escrituras, sua própria conta, a não deixar se guiar, se orientar, você distorce para a sua própria condenação. E escuta o que segue dizendo Pedro. Assim, isso é para vocês católicos que estão vendo um exemplo do que se cumpre na Bíblia. Assim, nós amados, sabendo de antemão, guardados, seja arrastado pelo erro dos iníquos. Como chama essa pessoa que estuda a Bíblia por sua própria conta e interpreta de sua maneira pessoal? Iníquos. Arrastam. Como Luiz? Sejam arrastados pelos erros dos iníquos. Que lê a Bíblia por sua própria conta. Que distorce as escrituras para a sua própria condenação. Não se deixe de ser arrastado por eles. Por esses iníquos. Siga. Se você se deixa se arrastar por um jeito como ele, vai cair de sua firmeza, de sua fé. Isso foi o que aconteceu com ele. Ele foi católico. E alguém o arrastou. E o levou. Ele enganou. Não é culpa dele. É culpa de que não sejam formados os católicos. Dói na alma de ver. Ele não tem culpa. Ele simplesmente é um. Ele não tem culpa. Ou seja, quando a pessoa não tem a culpa, que outro leva é o quê? Simplesmente diz o quê? Vítima. Ele somente é uma vítima dos lobos, daqueles que distorceram as escrituras à sua maneira para ele. E ele faz, veja que ele tem um bom coração. Não vem com toda boa intenção, com respeito e tudo.
Porém, eles enganaram. É vítima. Porque eles enganaram. Porque todavia os católicos não temos despertado. Todavia não estamos ensinando as pessoas, os membros da igreja, qual é a verdade da Sagrada Escritura. Então ele tem que sair e buscar em outros lados, em outros lugares, sua própria conta. Que tem sede da palavra de Deus. E porque um grupo de apostolado. Eu tenho 14 anos com fome da palavra de Deus. E sou um pecador pior do que Paulo. Estou seguindo os passos de Paulo. Sejam imitadores de mim como eu sou de Cristo. Que nunca vou poder vomitar. Então, se ele foi imitador de Paulo, porque Paulo disse, sejam imitadores. Paulo disse, 1 de Coríntios, Paulo, 15:8. Vamos ver se ele imita Paulo. Paulo disse, sejam meus imitadores. Não é mal, é bom. Sejam meus imitadores. Vamos ver o que Paulo disse. Paulo. Vamos ver se Paulo imitava ele. Depois se converteu. Hoje está imitando a Paulo antes de se converter. Vamos ver. 1 de Coríntios. Tem a conversão de Paulo. Paulo antes e Paulo depois. Sou considerado como um abortivo. Como um abortivo, ele apareceu a mim, por último. Porque eu sou o mais pequeno dos apóstolos. Não sou digno de ser chamado apóstolo. Por quê? Persegui a igreja de Deus antes de se converter. Parecia Senhor. Persegui a igreja de Deus. Depois se converte, já não persegue a igreja. Então ele é Paulo. Ele segue Paulo antes ou depois? Paulo antes da conversão. Capítulo 8 da conversão. Versículo 1. Antes da conversão. Capítulo 8, versículo 1. Para que vocês vejam que ele está dizendo o papel de Paulo de antes da conversão. É porque ele persegue a igreja, como Paulo perseguia antes. 8:1. Padre, estou tirando o couro pelo seu ar. Estudar a escritura pela sua própria conta. É um erro muito grande. Atos 8:1. Veja como Paulo era antes. E Saulo consentia na sua morte. Naquele dia, houve uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Contra a igreja, Paulo perseguia a igreja. Não estava de acordo com a igreja. Não queria a igreja. Estava fora da igreja. Ele tampouco tem igreja como Paulo antes da conversão. Depois que Paulo se converte, Paulo diz. Você lembra? Efésios 3:20. A Deus seja dada a glória na igreja depois da conversão. 1 Timóteo 3:15. A igreja é coluna e base da verdade depois da conversão. Efésios capítulo 5, versículo 23 em diante. A igreja é a esposa de Cristo. E Cristo dá a vida pela igreja, a ama, cuida e defende. Paulo, depois da conversão, ele disse que ele é um imitador de Paulo. Porém, antes da conversão de Paulo, ele imita. Esse é um grande problema. Ultimamente eu mencionei que foi antes da conversão. Antes eu não acreditava em Deus. Deixa o pastor falar, meu povo. Os que me conhecem, fazendo essas coisas. Hoje em dia, em que lugar na Escritura me mostra que tem que circuncidar? Com Gálatas 3:3 diz que Jesus Cristo.
Ô juiz, deixa o juiz, o pastor falar, deixa o pastor falar. Não querem deixar eu falar, deixa o pastor falar aí. Anota os versículos nas páginas da Bíblia. Agora, pecado é erro, errado, dá graças a Deus por um câncer que me deu. Graças a Deus, estou falando o que estou falando com o valor que tenho no nome de Jesus Cristo. E por amor, se entregou na maldita cruz. Já está chamando a cruz de maldita. Já saiu. Agostinho, Pastor Agostinho já saiu completamente do tema. Não tem jeito. 5 minutos. O tema não é cruz, Pastor Agostinho, o tema não é cruz. 5 minutos. Gálatas 3:13. Jesus Cristo. Vamos a guardar silencio para que exponga 5 minutos nada más. 5 minutos nada mais. Silêncio, meu povo. Vamos ouvir o pastor. Silêncio, vamos respeitar. Silêncio. O povo não quer escutar as heresias do pastor. Oh, bom, vamos respeitar os 5 minutos dele. Vamos respeitar. Vamos ouvir. Só 3 versículos eu vou dar. Só 3. Bíblica. Gálatas 3:13. Jesus Cristo, sem ter pecado, se fez pecado. Quer ler? Vamos ver. Pega aí na Bíblia. Pega aí. Não tem como dialogar com o padre, com o católico, o protestante tem que sair do tema. Eu já vou, todos os debates eles saem, não adianta. Não tem como. Cristo nos libertou da maldição da lei, a lei dos mandamentos. Porque diz a Escritura, se não houver mandamento, não haveria pecados. Sem lei não há pecado. Então diz, não toque no irmão. E toca. Já cometeu pecado. Diz, não faça isso. E fazes. Cometeste pecado. A voz dele, cometeste pecado. A passagem da cruz diz a Escritura. Que para isso... O pastor agora se engasgou. Pastor engasgou. É desse jeito. Quando sai do tema aí se engasga. Não diz toma a cruz e siga. Como pode tomar a cruz? Já pulou de tema. Como pode tomar a cruz e seguir a Cristo? Qual é a forma de seguir a própria cruz a Cristo? Tomar a sua cruz e seguir a Cristo? Estudo da palavra para ser mais burro. Essa que é a realidade. Cheguei semana passada em Guatemala, estava lá pregando. Busca aí minha página na internet. Agora ele está fazendo campanha da página dele. Ai. Olha, já traz boletos aí pro pessoal se tornar, para pagar, dá dízimo a ele, né? Dá dízimo a ele. Olha. Jesus chamaram de demônio quando pregava. Agora quer dizer que estão chamando ele. Para isso é loucura. A palavra da cruz é loucura. Para muita é loucura. Daqui acabou de dizer que a cruz era maldita. E agora está dizendo que a palavra da cruz é loucura. Gálatas 3:13. Jesus Cristo me redimiu, nos redimiu aos que creem em Jesus, na morte, sepultura e ressurreição. Ele apagar meus pecados da maldição. Sem ter pecado, limpo do pecado, ele foi perfeito. Por amor se entregou a nós, por nós, se entregou por nós. E depois
Sem distorcer a escritura, pode vir. Agostinho, pastor Agostinho. Já acabaram os 5 minutos, pastor Agostinho. Bueno, miren, efectivamente, Efetivamente, la pregunta inicial a pergunta no início era, fue respondida foi respondida, não teve como responder. y se la pasó saltando, E saltou de um tema para outro, já acabou na cruz, rompió el... já se rompeu a regra do tema. Dijimos que sí. Pedimos que Respondía, não respondesse, pronto, se acabava o debate. Bom, então, queridos irmãos, vamos dar graça. Agostinho, irmão Agostinho. Pastor Agostinho, obrigado por você. Obrigado por estar aqui, por compartilhar dessa maneira. Deus lhe pague. Então, somente vou encerrar e continuamos com perguntas e respostas. Porque somente... Ah, vocês viram aí a prova. Foi mostrado. Deus quer mostrar a cada dia o que acontece com os católicos que não se preparam. Aí há um botão, uma amostra. Aí uma amostra. Católico ignorante, futuro protestante. Não quer estudar a fé, não quer conhecer patrícia, não quer conhecer nada. Aí, católico ignorante, aí. Católico ignorante, amanhã será protestante. Aí, ó. Pura verdade. Aí daqueles católicos que não fazem nada, não querem se preparar. E será o seu fim, é isso aí, ó. E aí daqueles que estão contra a apologética. E que não permite que a apologética forme as pessoas na igreja. O final deles serão esse. Veja. Vem, católico, vê retratando-se dessa pessoa. Vocês não estudam. Vocês não se preparam. Aí vai cair. O diabo vai vir e vai enganando, e fazendo crer em coisas que não são. E acredita estar seguro, está com a verdade. Então tem que ter misericórdia com essas pessoas. Tem que ter caridade com eles. Bom, dizer as coisas respeitando. Se portaram bem, eu quero agradecer com ele. Respeitaram. Tem que respeitar. É digno de compaixão. Digno de compaixão. E também, me parece bem, próxima, vamos orar por ele, não só por ele, mas por todos aqueles que, igual a ele, estão equivocados. Pai onipotente, te louvamos, te bendizemos e te glorificamos, porque tu queres que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Através da tua palavra, Senhor, podemos conhecer a verdade. Estando na tua igreja, Senhor, estamos fundamentados na coluna onde a verdade não pode ser destruída. A tua igreja é coluna e base da verdade. Te pedimos por esse irmão e também por todos aqueles que estão falsificando a palavra de Deus e aqueles que estão firmes na fé e outros que estão sendo confundidos e que se encontram que teu Santo Espírito, no erro, que teu Santo Espírito mova em cada um deles com teu poder. E a ti, ó Deus, que quer que todos os homens se salvem, chegue com conhecimento da verdade, a ti seja dada a glória, a honra por todos os séculos dos séculos. Amém. Obrigado, irmão. Algum outro quer fazer pergunta? Pode chegar aí, pode dar o microfone para fazer a sua pergunta. Muito bem, meus irmãos, aí está o debate. Segue com perguntas e respostas. O vídeo segue com perguntas e respostas, onde católicos vão tirar suas dúvidas fazendo perguntas ao padre Luiz Toro. Então você vê aí, vocês viram aí, né? Nunca em um debate do padre Luiz Toro, os pastores conseguiram ficar naquele tema. Eles sempre pulam do tema, não é?
Ele sempre desregra o tema, começa a atacar a igreja, começa, né? Então nunca fica naquele tema. Esse daí ele saiu fora do tema, foi falar outra coisa, depois terminou na cruz, disse que depois que a cruz era maldita, depois disse que a palavra da cruz era bendita, se contrariou todo. Então é dessa maneira. Desde já, meus queridos, quero agradecer a todos, se inscrevam no canal, não esqueça o like, e vamos promover a apologética. Como o padre Luiz Toro disse, a apologética está formando católicos, mas são muito poucos. Aqui no Brasil é pouco demais. A apologética no Brasil, digamos, é fraca, meus irmãos, é muito fraca. Então nós temos aqui vários apologistas no Brasil bons que estão formando católicos. Um deles é o padre brasileiro, padre Paulo Ricardo, temos o professor Felipe Aquino, temos o ex-pastor Eduardo Farias. Então, esses eu indico. Temos formadores também, o padre Wander Jesus Maia, tem seu canal aqui no YouTube. Né? E nós temos o nosso canal, que está sempre aí no primeiro comentário fixado. Nós temos quase 1000 vídeos lá, quase 1000 vídeos no canal, né? Do ex-protestante Fábio Pentecostes. Também trazemos a apologética, formando e defendendo a Igreja do Nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado a todos. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre virgem.